de história, mais um programa do Senta que Lá Vem História. E hoje o assunto promete, viu? A gente trouxe novamente aquele convidado que eu sei que vocês gostam, já me encontraram até na rua, de cadê, não vai gravar de novo não? Estamos nós aqui com ele, o Dr. Luiz Afonso, seja muito bem-vindo de novo. E o assunto de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre movimento integralista. Você não sabe o que é? Pois a gente vai destrinçar esta história nesse momento. Seja bem-vindo, doutor. Então vamos lá. O que são movimentos integralistas ou movimento integralista, né? Boa noite. Meus agradecimentos a Gerson, a você, por mais um convite. A gente vai falar um pouco sobre o movimento integralista, sua influência nacional e a repercussão aqui na nossa cidade. O movimento integralista, ele foi fundado por Plínio Salgado. Ele fez uma viagem à Itália. Ele era natural de qual cidade? É do Rio. Certo. Então, Plínio Salgado fez uma viagem à Itália, na época com um filólogo. Ele era escritor e jornalista, e lá teve um contato com Benito Mussolini e trouxe as bases do integralismo com um viés do fascismo italiano. Então, esse movimento era um movimento conservador, cujo lema era Deus, Pátria e Família, e tinha lastreado a questão da religiosidade, da disciplina e do corporativismo. Então, era um movimento político. Religioso. Político, partidário e com base religiosa. Cristã. Certo. Então, ele combatia a hedionda doutrina vermelha, o comunismo, o socialismo e as religiões que não fossem cristãs. Então ele primava pela a sagralidade da família e a integração de todos. Então eles usaram o símbolo do sigma, na letra grega, que era para somar, e usaram uma palavra em tupi chamada Anauê, que era todos juntos. Sim. A tradução. E eles faziam um cumprimento levantando o braço direito e dizendo Anauê. Então eles fizeram, era um grupo paramilitar, assim semelhante às camisas negras da Itália e o SA da Alemanha. Então eles usavam uma camisa verde, uma braçadeira com o sigma. As mulheres usavam uma saia preta, a calça era preta, a camisa verde e o sigma. A bandeira era azul, com um círculo branco e o sigma. Então ele conseguiu, à época, muitos dos nossos intelectuais, dentre os quais Gustavo Barroso, Miguel Reale, Vinícius de Moraes, e grande parte do clero. Uma grande parte do clero fazia parte desse movimento. Certo. E ele se estendeu por todo o Brasil. Chegou a ter 800 mil afiliados. E aqui no Maranhão, no Ceará, eles criaram diversas escolas com cunho nacionalista, ultranacionalista. E foi a base do movimento integralista, era esse. No princípio, o Getúlio Vargas, ele apoiou o movimento integralista pela organização e disciplina. Então, no aterro do Flamengo, houve um desfile de muita gente dos integralistas, e eles eram anticomunistas e antissemitas, e antisionistas. Esse lema, Deus, Pátria e Família, ele tinha também lá na Alemanha e na Itália? Na Alemanha, lá era um líder, o povo e um governo. Né? E na Itália também. Agora, na Itália era um corporativismo, no princípio, por volta de 1922, o Mussolini era socialista. E depois ele criou as bases do fascismo, onde o Estado era soberano, né? Mas existia o capital privado. A propriedade privada era preservada, não é? Diferentemente do comunismo.
Sim. E naquele momento, até 1900, como eles dominaram todo um grande panteão, em quase todas as cidades tinham núcleos do movimento integralista. No Ceará, o Juarez Tavares participou, uma parte do Exército e da Polícia também. E como era em Pernambuco esse movimento? Aqui no movimento de Pernambuco, aqui no interior era muito forte, e em Recife também. O Plínio Salgado chegou a vir a Garanhuns. E aqui nós tínhamos uma regimentação de diversas cidades, e Garanhuns era o centro, e ela se estendia por São Bento, uma das cidades mais importantes, e lá tinha suas células. Sim. E aqui se reunia. Então aqui nós podemos, dentre os membros que nós tínhamos, era o Padre Ademar, Dona Almira, Dona Arlinda, a família do professor Miguel, né, que era um grande educador aqui na Boa Vista, as pessoas mais antigas sabem disso, do Padre Matias. Então existia essa sintonia. Eles, mesmo no Colégio Santa Sofia, quando do curso normal, da formatura, Maria do Carmo Jardim participava do movimento integralista. Quando ela formou-se, ela pegou o diploma, entregou ao pai e disse Anauê, e ele disse para o bem do Brasil, entende? E em Arco Verde também, a família Rodrigues, a família Dourado, eles eram desse movimento integralista. Em 1937, houve uma tentativa de tomar o governo do Getúlio. Sim. Então, foi a intentônia do movimento integralista. Então, 1.500 pessoas se arregimentaram e tentaram tomar o Palácio do Catete, foram repelidos, 1.500 pessoas foram fuziladas e alguns presos. O Plínio Salgado queria uma revolução sem sangue. Né? Então, na época, se os comunistas e outros usaram até um termo dizendo que uma revolução sem sangue era como um cancelamento na França, né? Lamentavelmente, isso se estendeu aqui para o Brasil. E aí ele foi exilado em Portugal. Então a ditadura tirou as duas vertentes. A ditadura, Getúlio ficou no Estado Novo, ele fechou, deixou o movimento integralista, prendeu os principais líderes e afastou definitivamente, suprimiu todos os partidos políticos, ficou como ditador soberano, e o Plínio Salgado foi exilado. Ficou em Portugal até 1949. E aí, em 1950 ele veio e criou o PRP, Partido de Representação Popular, e foi disputar a eleição presidencial, mas teve uma votação muito pequena. Quem ganhou foi Juscelino Kubitschek. Maravilha. E aqui em Garanhuns, vamos explorar um pouquinho mais esse movimento em Garanhuns. Ele funcionou durante muito tempo ou ele foi... Não, de 1933 até 1937, aqui em Garanhuns ele funcionou. Inclusive, a nossa bandeira, Sim. à época, ela foi desenhada por Dona Arlinda Valença. Ela tem os arquétipos da raça branca. Né? Os anões representando seriam uma iconografia das áreas. Sim. E o branco seria da pureza da raça. Então essas três fontes que tem na bandeira seriam as fontes, que Vila Regina, Virgem Maria e Pau Pombo. E os montes que lardeia Garanhuns. Engraçado, tem... O vermelho. Deixa eu ver se eu me recordo da bandeira. Os montes significam as colinas? As colinas. Certo. Aí tem os pássaros, significam... Os pássaros são águias estilizadas, vamos dizer assim. E o branco significa as raças puras. A raça branca. A raça branca. E o vermelho representaria a pureza do sangue. Ah, tá. Então, esse arquétipo que a grande maioria das pessoas não percebe, mas naquele momento, no mundo inteiro existiam movimentos totalitários, né, onde tinha o culto à personalidade, o culto à família, essa coisa toda.
Veja que em 1933 surge o nazismo, em 22 surge o fascismo, né? E aqui no Brasil teve o integralismo, no Peru no Chile tinha Gomes, que era também de uma vertente assim com mesmo rigidez, né, na questão do populismo, mas de um regime de extrema-direita. E em Portugal, quando do exílio, Salazar era ditador, foi ditador até os anos 70. Então esse movimento aqui no Brasil, ele não chegou a entrar no poder, foi só um movimento. Ele foi um movimento, ele chegou até entre 700 e 1000, né, de 1 milhão de afiliados, mas depois houve a derrocada desse movimento, ele ficou em latente, alguns segmentos aproveitaram disso, ele tentou ressurgir com o PRP e recentemente, no ano 2020, por aí, ele surgiu dentro do Partido Trabalhista, com Roberto Jefferson, que pegou muita coisa desse partido e passou a eleição. E, posteriormente, com o advento do bolsonarismo, muitos dos jargões utilizados no movimento integralista, desse resgate da família, de Deus, da pátria, desses valores que estavam e estão sendo esquecidos atualmente. Doutor, agora uma questão. O lema não é um lema próprio, um lema bonito, que a gente espera que isso seja colocado em prática. Deus, pátria e família é o que todo mundo espera para a harmonização da sociedade, a comunhão, né? Mas na prática, por ser um movimento extremista, não funcionava direito, né? Isso como é que o senhor vê? Não funcionava porque ele não chegou ao poder, mas em outros locais funcionou. Né? Em outros países? Em outros países funcionou. Né? Durante o período, por exemplo, quando a Itália estava numa anarquia. Então, o grande erro, né, o equívoco, vamos dizer assim, de Mussolini foi ter adentrado numa aliança com Hitler para invadir a Abissínia, hoje é Etiópia, né? E tentar tomar, já tinha algumas colônias na África, tentar expandir o Império Italiano, como era a época de Roma. Isso foi uma aventura catastrófica que levou à derrocada da Alemanha. Sim. Entende? Mas para a Itália foi bom. Né? Porque agora para a Alemanha já não foi, né? Não, a Alemanha, depende do ponto de vista, foi uma tragédia, né? Porque o mundo inteiro lutou contra a Alemanha. Mas isso seria uma coisa, outro assunto. Um assunto assim, mais vasto e tem que ver o contexto histórico, porque a demonização de determinada doutrina, a história sempre é escrita por um vencedor, sabe? Mas esses valores, os princípios que norteiam a direita, primeiro a família, porque sem a família não existe absolutamente nada. É a derrocada do sistema. E você vê que a cada dia os princípios estão caindo por terra. Veja a quantidade de divórcios, de famílias destruídas, de desvaio, de todas as coisas, o hedonismo tomando conta do mundo como um todo. Então, por isso que existem alguns movimentos de direita, o ressurgimento agora na Itália, na Polônia, na Alemanha, na Bósnia-Herzegovina, na Sérvia, na Romênia, todos esses países que tiveram sob o domínio soviético, a partir de agora que fazem parte do bloco europeu, os movimentos de extrema-direita estão ressurgindo, porque o movimento libertário de esquerda foi uma catástrofe. Né? Veja aí a imigração maciça que está acontecendo e os valores judaico-cristãos ameaçados a cada dia em todos os países da Europa. E no Brasil, esse lema, pelo que a gente vê, eu acho que não está funcionando bem, né? Deus não, o Brasil é um apêndice do mundo, né? Porque a gente está vivendo uma situação completamente acéfala. Sabe? A gente não tem uma unidade mais, né? Tem aí
regime que é populista, né? Ele quer propiciar que todas as pessoas fiquem dependendo do Estado e as pessoas perdem o hábito de trabalho. E isso será a derrocada da nossa nação. Entende? Isso é lamentável, mas a história vai mostrar que outros que o fizeram hoje estão no esgoto da história. É verdade. Então, hoje em dia, quantos partidos hoje tem, mais ou menos, se inspiraram no movimento integralista? Não. Hoje nós temos tinha o Partido Municipalista e tem o PL. Né? Deve surgir outros partidos com o mesmo viés. Existem algumas pessoas ainda conservadoras e tem um movimento ainda, já foi muito maior ainda do TFP, a Tradição, Família e Propriedade, o movimento monarquista, todos esses movimentos que ainda existem de pequena escala, mas os valores da família, da pátria e da religião, eles são o sustentáculo desses países e dessas famílias. Agora, o que a gente vê muito é uma questão muito, assim, que é difícil de se discutir. Por exemplo, quando existe as extremidades, quando o movimento é muito extremista da direita, extremista da esquerda, aí a coisa não funciona, né? Por exemplo, a extremidade esquerdista é muito liberal. E é o que as pessoas falam, e a extremidade direitista é conservador demais, fechado demais. Como é que se houver essa questão? Não teriam assim um equilíbrio para que isso funcionasse melhor? Olha, veja só, é muito difícil você dizer o que é equilíbrio e o que não é. Porque essa autogestão, nós estamos agora vivendo no século XXI, nós temos todas as ferramentas de tecnologia, né? Mas filosoficamente o ser humano não melhorou, não evoluiu. Então você veja o bem comum, que é independente de ser de direita ou de esquerda, como é que está sendo tratado? As nossas florestas, como está sendo tratado? O nosso lixo urbano, como está sendo tratado? A questão ecológica. E aqueles que estão menos favorecidos, estão melhorando? Com a Bolsa Renda? É verdade. Quantos cresceram? Quantos empresários saíram daquela situação ou ainda está no mesmo servilismo de 30 anos atrás? Ou pior, o que perdeu a dignidade? Tem uma música de Luiz Gonzaga que diz que você não deve dar esmola à omissão, porque você mata ele de vergonha quando tem o vicio cidadão. É uma sabedoria popular muito... Pois é, mas a maioria está viciado, cidadão. Eita, Luiz Gonzaga, merece aí uma música de Luiz Gonzaga desse momento. Pois é, doutor. Então vamos resumir agora o que o senhor sugere, então, assim, diante do seu conhecimento, para que isso solucione, que isso funcionasse, porque essa frase de Deus, Pátria e Família, até a religião, ela prega isso, né? Que você cuide da sua pátria, da sua casa e que você tenha devoção a Deus. Olha, veja só. Eu não posso dar uma sugestão, mas tem um conto que diz o seguinte: um cidadão vivia numa montanha, um eremita, e ele adorava as forças da natureza, só, e cuidava daquele local onde vivia. E aí um protestante, muito preocupado com a salvação do eremita, foi lá e pregava o evangelho a ele, pegou e deu uma Bíblia a ele. E ele leu. E depois que ele terminou de ler, ele saiu da montanha e caiu no mundo. E 5 anos depois ele voltou para a montanha. E aí aquele que tinha evangelizado ele foi lá e disse, quando chegou, e aí? Aí ele deu uma bofetada no cara, devolveu a Bíblia dele e disse: a filosofia do cristão é boa, mas o cristão é mau. Não precisa dizer mais nada, né? O conto já falou tudo. Poucas palavras para bom entendedor basta. Pois é, então vamos encerrar com essa frase que eu achei da hora. Gente, doutor Luiz, muito obrigada. E a gente vai... Obrigado também. Aí, sim. Não terminou não? Não, só uma das coisas que é necessário, eu acho que é a pessoa buscar o autoconhecimento. Respeitar o ser humano como ele é
e também tendo limite. Sem ordem, disciplina e família, não se tem nada. Então, Deus, pátria e família. É isso aí, então a gente encerra aqui o Senta que Lá Vem História. Gente, não percam, divulguem, se inscrevam no canal do YouTube para que a gente possa fazer um trabalho melhor, tá certo? E quem sabe a gente fazer podcasts ao vivo e tudo mais. É isso aí, até o próximo Senta que Lá Vem História.